Graça e paz, aqui passando, irmão Luiz, deixar uma mensagem ao teu coração nesse dia, nessa semana, para você refletir, meditar, para que essa palavra possa abençoar a sua vida e a sua casa. Muitas vezes enfrentamos ou passamos por momentos, semanas e semanas, algumas melhores, outras piores, e que uma palavra que venha da parte de Deus, ela possa aquecer os nossos corações e nos dar mais alegria e mais ânimo a cada dia para que a gente possa continuar a caminhar. Hoje a palavra que eu tenho é sobre firmeza, ou seja, é sobre a condição que nós temos de ficar ou permanecer de pé. Hoje nós vamos meditar no Salmo de número 1, que diz assim, no versículo 2, e vai dizer assim, ó, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela, na sua lei, medita noite e dia. E no verso 3 ele diz assim, ó, pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, tudo quanto fizer, elas prosperará. A palavra de Deus, quando nós meditamos na palavra de Deus, temos o prazer de se alimentar com a palavra de Deus, nossas vidas se tornam mais firmes. A palavra de Deus é alimento, a palavra de Deus representa pão, pão espiritual, maná que veio do céu. Ela nos sustenta internamente, não externamente. As coisas do mundo podem nos sustentarem externamente. Eu posso ter uma boa casa, eu posso ter um bom carro, elas podem me dar um abrigo, elas podem me dar um certo conforto externo. Ela pode me dar comodidade, eu posso ir trabalhar sem passar na chuva, sem estar no frio. Mas nada melhor do que alimentar a nossa alma. Aquilo que está dentro de mim e de você é o que vai fazer eu e você ser uma pessoa firme, estar confiante. Muitas vezes os problemas nos abatem e a gente esmorece, a gente desce, a gente cai. Se a gente pegar a imagem de uma árvore, ela está sempre fixa onde? No chão, as suas raízes estão no chão. Então, toda a parte que está fora da raiz, que está fora da terra, quando passa o vento, quando passa a chuva, ela vai sofrer, ela vai mexer, ela vai chacoalhar, ela vai ser agitada pelos ventos, pelas tribulações da vida que todos nós passamos. Porém, quando essa árvore é alimentada, ela se alimenta, ela tem a condição de se alimentar com algo que é sólido, ela começa a crescer e se torna firme. A palavra de Deus é que nos torna firmes, as nossas vidas firmes. Nós somos fortalecidos internamente por essa palavra que nos sustenta. Paulo vai dizer que nós somos um vaso de barro pronto a ser quebrado, ou seja, frágil. O vaso de barro, nós somos feitos do barro e para o barro voltaremos. Então, o que ele está querendo dizer? Que a qualquer momento nós podemos rachar, pode ser quebrado, mas quando ele fala do que está dentro do vaso, que é a excelência do poder de Deus, que é a palavra de Deus que nós guardamos em nosso coração, ela nos torna forte. A vida nos aperta, a angústia vem, nos sufoca, porém, o tesouro que está dentro de nós, que é a presença de Deus, a palavra de Deus que é viva dentro de nós, ela nos guarda, ela nos sustenta, ela nos protege, por mais que as aflições da vida tentam nos esmagar, aquela graça que está dentro de nós, o poder de Deus, nos protege para que esse vaso não seja quebrado. Ela vai proteger você aqui dentro, as suas emoções, o seu coração. E ele vai dizer que aquele que medita é como uma árvore plantada junto à beira do ribeiro. Ou seja, ele está no meio, na mesma circunstância de qualquer outro ser humano na face da terra. Porém, ele está sendo alimentado pela palavra e as suas raízes estão chegando a uma fonte de água que é a presença do Espírito Santo de Deus, que alegra a nossa vida em todos os momentos. Mesmo que a gente passe por problemas difíceis, mesmo que a gente passe os ventos soprando, as árvores correndo para lá e para cá, porém aquela árvore fica firme porque ela está sustentada por uma palavra e pelo Espírito Santo de Deus que habita dentro do nosso coração. Nós devemos buscar essas correntes de água. Nós devemos buscar correr as nossas raízes, aprofundar as nossas raízes espirituais para chegar à presença do Espírito Santo, para nos alimentar da sua essência, do seu poder, porque no momento da tempestade, no momento da aflição, ela vai te sustentar de pé, ela vai te dar firmeza para você ficar de pé. E olha só o que ele vai falar, essa árvore ela não só tinha raízes que corriam para o ribeiro de água, mas ela tinha folhas verdes. Folhas verdes significa vida, ela tinha vida, mesmo em meio à aflição, ela tinha alegria, ela tinha prazer, ela tinha força para suportar o processo, ela tinha
ela passou por prova, e quem não passa por prova, horas a gente está bem, horas a gente está mal, mas quando a gente chega no momento de dificuldade, é a graça de Deus, a palavra de Deus que nos sustenta, que nos alimenta, a presença do Espírito Santo de Deus que habita dentro do nosso coração, que nos sustenta de pé, e a gente passa pela prova, passa pelo deserto, passa pelos vendavais e continua firme e de pé. Deus está falando com você nesse dia para que você aprofunde as suas raízes, que você busque a direção, a palavra de Deus, se alimentar com a palavra, busque as fontes de água, que é o Espírito Santo, um momento de comunhão, e isso vai fazer com que você seja fortalecido aqui dentro de você. As aflições não vão poder esmagar você, muito pelo contrário, elas não terão força de fazer você parar. Quando você está bem firmado na palavra do Senhor, se alimentando da oração, sentindo a presença do Espírito Santo, você se torna uma árvore viva, firme, plantada junto à beira do ribeiro. Que Deus te abençoe, que a sua vida seja uma árvore plantada junto à beira do ribeiro e que Deus possa fazer com que você produza e colha dos seus frutos, que são as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.